Boa noite! Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a uma live aqui no canal da Espaço Aéreo. Hoje nós temos o Comandante Gaspar. A live tá imperdível. O Comandante Gaspar vai contar pra gente sobre suas experiências do Águia. O Comandante Gaspar, ele tem enormes experiências, tanto no Águia, como na aviação, cursos de aviação civil, enfim, ele tem um montão de experiência, vai estar aqui com a gente para contar, tá entrando aqui na live já, junto com o professor Soares. Entrando, tudo bem? Olá, Soares! Olá, Michele, tudo bem? Tudo bem, você? Eu tô escuro, você tá num brilho tremendo, eu tô Tá eu tô escuro aí, escuro. Soares? Pois é, mas eu já tô com todas as luzes aqui possíveis. Não sei lá. Deixa Então eu ver tá se eu bom. aumento a intensidade aqui, peraí. Pessoal que está entrando aí ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. O Quanto Soares se ajeita aí. Gaspar também já está entrando. Oi, Driele. Driele, Gaspar já está aqui, querida, tudo bem? Comandante Pérez, bem-vindo. O Álvaro. O Ricardo. Gaspar tá aqui na Michele, sala é já. isso aí, ó. É isso aí, tá bom, vai. Muito bom. Marta. Oi, tudo bem? Oi, Felipe. Olha ele aí. Aí, o Gaspar. E aí, Soares? Tudo bom? Tudo Olá, bom, Michele? Como tudo vai? Tudo bom? bem? Graças a Deus, tudo em ordem. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar com vocês aí, falando um pouquinho daquilo que aconteceu com a gente aí há alguns anos lá no grupamento. Ai, Legal. obrigada a você por estar aqui com a gente, por dispor do seu tempo, com essa turma toda aqui que acompanha a gente toda sexta-feira nas lives ao vivo, contar a sua experiência, que você tem uma experiência assim, incrível. Eu acho que inspira muita gente, eu acho que é muito legal essa história ser contada. Antes de eu passar a palavra propriamente para vocês, algumas coisas que eu queria combinar. Então, gente, fiquem à vontade. O intuito da gente fazer as lives ao vivo é para que seja realmente um bate-papo. Então, vou deixar o professor Soares e o Gaspar aqui conversando, mas eu estou aqui de olho nos comentários, então fiquem à vontade para fazer perguntas e tal. Eu vou ser essa intermediadora aqui para trazer as perguntas para vocês, para eles, tá bom? E no final da live teremos um presente surpresa, um sorteio. Então fiquem com a gente aqui até o final, que no final eu conto mais para vocês desse sorteio que vai ser aí. Sejam todos muito bem-vindos. Mas eu estou aqui de olho nos comentários. A gente está com algum retorno, acho que está aberto algum intermediador aqui para trazer as perguntas. Fechei. Fechou. Boa. Bom, Tá bom. Deixa eu só dar um oi aqui. Pessoal, tem muita gente dando oi aqui para eu vocês. só tenho uma gata aqui comigo, não tem mais. Aí, pronto. Eu tenho minha Fiona. Se ela gritar, vocês não estranhem, que já ela gosta de aparecer nas lives. Ela sempre dá as caras por aqui. Felipe tá dando oi para vocês. O Ricardo, a Glória, a Floriano, a Rita. Beijo para todo mundo. Bem-vindos. Beijão, gente. Guilherme também. Soares, fica à vontade. Apresenta aí o nosso ilustre convidado sensacional e fique à vontade para começar. Michele, falar e apresentar o Gaspar é um negócio meio complicado. Você Quem fala da inteira aviação só não para conhece isso, o né? Gaspar. Então é um negócio realmente complicado. Mas é possível que, de repente, alguém não conheça o Gaspar. Aí eu falei, poxa, Gaspar, me passa aí um currículo mais ou menos simplificado. É enorme. O resumo é grande pra caramba. Mas tem uma coisa que eu acho que faltou no currículo do Gaspar, eu vou falar só no final. Mas o Gaspar quer dizer que é um enorme prazer recebê-lo aqui. Gaspar, ele é doutor em ciências policiais, foi coronel da PM, né, do grupamento aéreo Águia e tal. Aliás, esse é o nosso assunto principal. Doutor em ciências policiais, de segurança, ordem pública, mestre em administração de empresa, pós-graduado, graduado em administração de sistemas,
ele também é gestor de segurança operacional pela ANAC. 20 anos só no Águia, né? Lá ele foi responsável por a criação da escola de aviação da PM, que não existia, né? Ele foi responsável por isso. Hoje, piloto comercial de avião, helicóptero, instrutor, docente desde 1990, foi coordenação da Universidade Anhembi, Morumbi, trabalhamos juntos lá, foi um período muito legal, criou vários cursos, pós-graduação. Bom, é isso aí, gente. O homem é fera, tem muita coisa para falar. Agora, Gaspar, você esqueceu ou não colocou, por pura modéstia, não colocou algo aqui no seu currículo. Meu Deus! Ele está preocupado, vocês viram que ele está preocupado. O que faltou aí, Soares? O Gaspar não colocou no currículo que, aliás, uma das coisas que eu mais admiro do Gaspar é o seguinte. O Gaspar é um apaixonado por aviação. Você quer ver o Gaspar feliz? Quer ver o Gaspar feliz? Vamos conversar sobre aviação. Então, estamos no lugar certo aqui. Ele vai adorar isso aqui. Eu também. Então, eu acho que todos vão gostar. Fala, Gaspar. Ué, você falou que ia comentar alguma coisa, você vai falar depois? Então, é isso aí. É exatamente isso. Uma das coisas que eu mais admiro, que não está no seu currículo, é justamente essa paixão pela aviação que você tem e o prazer e a satisfação que você está feliz só quando está falando em aviação. Verdade ou não é? É verdade, Soares. Bom, antes de mais nada, boa noite a todo mundo que está prestigiando aí a live. Soares, muito obrigado pelo convite. Michele, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, já quero me desculpar, que eu sei que a gente está numa correria terrível, a gente já tinha tentado agendar esse bate-papo, acabou não dando certo. E agora eu fiquei me sentindo tão mal com a situação que eu falei, preciso dar um jeito de atender os dois. Então, hoje a gente está aqui, graças a Deus deu tudo certo, né? E vamos poder conversar sobre várias coisas, especialmente aí falar um pouquinho de aviação, né? Porque realmente o Soares falou e é minha paixão mesmo, é falar de aviação. Esse contato com a aviação não veio de agora, é de muitos anos atrás. Até outro dia eu estava em Piracicaba, na casa da minha mãe. Um beijão para minha mãe, que acho que está vendo aí com a minha irmã, se eu não me engano. E minha mãe, Dona Eunice, que me inspira em muitas coisas, e ela trouxe para mim uma pasta. Falou, filho, olha aqui que eu achei seu aqui e tal. E tinha um desenho do Gaspar lá, fazendo um desenho quando estava ainda no pré-primário Santos Dumont, o pai da aviação, o que você quer ser piloto? O que você quer ser quando você quiser? Ah, eu quero ser piloto. E esse era o desejo desde criança, eu via desenhando avião, adorava ver Esquadrilha da Fumaça. Eu me lembro uma ocasião, a gente morava em Avaré, meu pai é gerente de banco, então a gente mudava, a cada 2 anos estava numa cidade diferente, né? E eu lembro que foi Esquadrilha da Fumaça em Avaré, onde eu morei um período, e meu pai, depois dessa apresentação da Esquadrilha da Fumaça, ele me levou um álbum da Esquadrilha da Fumaça. Isso só inspirou e deixou cada vez mais aflorada a vontade de ser piloto, né? Quando chegou na época de falar assim, eu vou trabalhar, vou fazer o quê da vida? Né? Eu prestar vestibular, vou fazer o quê? Na época a gente morava em Bauru. E eu tinha vontade de voar. Eu fui lá no Aeroclube de Bauru, conhecer, ver como é que era, me informar a respeito dessa parte de voo, como é que seria, né? E aí eu vi que não tinha condição. Pra gente, na época, não, era bem difícil mesmo. E eu falei, bom, vou tentar fazer outra coisa. O que eu vou fazer? Aí eu descobri que tinha Força Aérea, eu descobri que tinha a Academia da Força Aérea, e comecei a pesquisar, falei, bom, já sei, eu vou prestar vestibular para a Academia da Força Aérea, porque quem sabe por lá eu consiga ser piloto. E depois eu falei assim, já sei, vou prestar também a Academia do Barro Branco, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E vou fazer engenharia na FUVEST. Eu passei em tudo, passei assim, na Força Aérea eu fiquei na lista de espera, e fiquei lá aguardando ser chamado, né? Fiquei naquela expectativa, será que vai, será que não vai? E o Barro Branco me chamou e eu fui aprovado na FUVEST para fazer engenharia em São Carlos. E eu falei,
Não vou ficar esperando, não. Fui para o Barro Branco. Só que não existia agrupamento aéreo na polícia ainda. Exato, pois é. Quando eu entrei, eu passei no vestibular de 1982. Então não tinha vestibular, não tinha voo na polícia ainda. Tinham várias áreas, menos a pilotagem. E aí eu falei, vamos ver, né? Fiz o primeiro ano, fiquei com aquela vontade, falei, será que eu saio para ir para a Força Aérea? Como é que eu vou fazer? Eu falei, acabei gostando do grupo, gostei do pelotão que eu estava, gostei de tudo, né? Porque eu tinha sido escoteiro, eu gostava de regime militar, eu gostava daquela de ordem, disciplina, eu gostava muito, né? Continuo até hoje, tá? Mas, enfim, e aí eu fiquei no segundo ano. Chegou no segundo ano, foi criado o grupamento aéreo da Polícia Militar, em 15 de agosto de 1984. Aí eu falei, puxa vida, que legal, criou o grupamento aéreo, quem sabe um dia eu não consigo ir para lá. Que legal. Aí eu fiquei, sabe, naquela expectativa, naquela vontade de ir e tal, não sei o quê. Quem que ia poder ir? Quem já era tenente. Mas eu era aluno, eu era cadete ainda, não tinha nem como prestar. Bom, terminei o Barro Branco, fui trabalhar no policiamento como todo mundo, comecei a fazer minhas atividades normais como todo mundo, trabalhei em Bauru, onde achei minha esposa Denise, tá? Que está comigo até hoje, e está aí assistindo também. Um beijo, meu amor. Tá? Beijo, Denise. Enfim, então, o que aconteceu depois disso? Eu fui trabalhar com a área de informática da PM, eu prestei um concurso interno, fui trabalhar na área de informática da PM, e quando eu estava trabalhando no Centro de Processamento de Dados da PM, anunciaram que teria uma seleção para ser piloto de helicóptero da polícia. O meu comandante ficou louco na época, porque ele não queria que eu fosse de jeito nenhum. Ele falou, não, você está trabalhando aqui, você está aqui, você é analista de sistema, você fez pós-graduação no Mackenzie, você está muito influente nessa área e tal. Pô, para que você vai sair daqui? Eu falei, comandante, o meu sonho é ser piloto, eu preciso ter a chance de ir atrás do meu sonho. Isso eu quero tentar, quero pelo menos tentar. E eu acabei prestando a seleção, foi uma seleção interna, só tinham tenentes prestando a seleção, então foi realmente uma seleção puxada, né? Foi bem assim, bastante exigente, foram, se não me engano, 5 ou 6 fases, começaram lá com 500, 600 tenentes, aí a cada fase iam reduzindo a quantidade, até que nós finalmente fomos aprovados em 13. E aí o sonho começou a se realizar, porque esses 13 foram apresentados no grupamento aéreo, cada um de uma origem completamente diferente, cada um trabalhava com uma outra área, e aí finalmente eu consegui curso de piloto de helicóptero. Michele. Travou só para mim? Não, acho que foi... Não, voltou. Não, para mim tá ok. Travado. Deu uma travada, Gaspar. Voltou. Bom, agora sim. Continua. Então, aí eu comecei a ver que eu estava conseguindo alcançar meu sonho. Tá? Então, essa foi a primeira etapa, né? A chegada até o grupamento aéreo. E lá não existia escola quando eu fui para lá. Me diz uma coisa. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o sonho original mesmo de criança lá era piloto mesmo, né? Sim, desde criança. E aí tem umas coisas de destino aí. Eu vejo uma coisa de destino, né? Porque o que acontece é que não tinha o grupamento, você entra, passa a existir o grupamento. Quer dizer, mas você nem tinha ideia de que, por exemplo, o que o piloto do grupamento aéreo fazia? Aquilo tinha... Não tinha... Aliás, qual é a diferença? O que diferença tem? Então, peraí, antes... Soares, peraí, antes de eu falar, eu queria aproveitar uma coisa que eu comentava, você deve ter ouvido isso várias vezes, né? Eu comentava com os alunos quando a gente fazia aquelas palestras na Embi, porque assim, a primeira mensagem que eu queria deixar, eu estou vendo que tem um monte de ex-aluno meu entrando aqui, mas, assim, a primeira coisa, não desista do seu sonho. Vai atrás do sonho. Às vezes você não sabe como é que você vai, mas você tem que ir atrás do sonho. E foi o que aconteceu comigo. Eu queria ser piloto, queria de todo jeito ser piloto, mas não dava, porque a minha família não tinha condição de custear um curso de piloto comercial. Vocês sabem que é bem caro, né? Então, naquela época, a minha família não tinha condição de custear um curso desse.
Eu fui buscar uma alternativa. Entrei no meio militar e eu até pensei, falei, bom, se eu entrar para a Polícia Militar, eu vou ter condição, vou ter meu salário, de repente eu vou comprar as horas de voo, sabe? Era essa a ideia inicial. Mas aí abriu a possibilidade de ser piloto lá dentro, sabe? Então, acho que é isso. Né, Gaspar? Não, exatamente. E às vezes eu falava para os alunos e continuo falando com esse mesmo discurso. Se você tem condição de seguir direto e falar, vou ser piloto, siga, vá atrás do seu sonho, sabe? Pensa no seu sonho para você poder se realizar. Porque acho que uma das piores coisas que tem é o ser humano ser uma pessoa frustrada. Eu queria fazer isso e não consegui. Sabe, eu estou vendo a Tamires, minha filha está aqui. A Tamires, eu não vou dizer quantos anos, não vou dizer nada, que senão depois ela me mata. Mas a Tamires, ela queria ser médica desde criança. Ela persistiu, insistiu no sonho, fez alguns anos de cursinho, foi atrás, hoje é médica. Ela está me acompanhando, está trabalhando lá em Florianópolis como médica. Sabe, então, eu acho que a gente tem que batalhar por isso. Então, se você tem a possibilidade de ir direto, eu vou atrás, eu vou me realizar com isso, ótimo. Se não tem, você busca alternativa, às vezes você desvia, aparece obstáculo, e aí você sobe em cima do obstáculo, dá um salto e vai lá na frente, sabe? Então, tem outras situações desse tipo. E foi o que aconteceu comigo, sabe? Eu tive maior desejo de ser piloto, acabei dando a volta no obstáculo que apareceu na minha frente para poder chegar no meu objetivo. Então, mas Gaspar, aí cheguei no grupamento aéreo. Oi? Aí você chega lá, se torna piloto do grupamento, e eu acredito que é lógico, assim que você entrou, você começou a tomar ideia, assim, ou descobrir quais eram as missões do sim. Mas, como é que foi isso? Porque é diferente, quer dizer, o piloto civil e o piloto militar, o Águia tem várias missões e tipos de missões. Sim, né? sim. Você gostou de cara ou ficou meio assim, pô, esse negócio aqui é meio punk, será que eu dou pra isso? Bateu essa insegurança? Não, em momento algum, Soares, em momento algum, sabe? Acho que o sonho era de ser piloto. E, de repente, eu pude ser piloto e salvar vidas, cara. Eu não sei quantas vamos dizer, vidas que a gente pôde salvar. Não digo eu, Gaspar, mas a equipe que a gente estava atrapalhando, sabe? Voei bastante, fizemos muito resgate, muita operação policial, porque a operação policial também ajuda as pessoas, sabe? Sim. Então, tem muitas operações que a gente pôde participar. Então, sabe, e sempre naquela situação de você poder estar trabalhando em equipe, poder estar junto e estar ajudando os outros, que também é uma outra situação bacana. Então, Soares, na sua pergunta, no dia que nós fomos apresentados no grupamento aéreo, em 1º de março de 1993, no dia que nós chegamos, o comandante já deu as boas-vindas, já conversou com a gente e tal, e logo na sequência já passou um vídeo institucional, uma reportagem que tinha sido feita com o grupamento aéreo, mostrando todas as operações, para a gente poder ter ideia do que era, para poder entender um pouquinho do contexto, um pouquinho da missão. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas esse piloto do Águia, ele é muito bom. Ele é muito bom, mas ele tem uma equipe muito boa, ele tem uma equipe junta. Ele tem os tripulantes operacionais que são... assim, são muito importantes. Inclusive, ontem foi o dia do tripulante operacional. Tá? É verdade. Então, o meu abraço bem forte para todos os tripulantes que estão, se estiverem aí assistindo. Tudo que a gente conquistou foi pelo trabalho em equipe. Isso é muito importante. As principais operações que eu fiz, os principais resgates que eu fiz, muitos deles eu não vi o que aconteceu, não vi absolutamente nada. Eu sei porque o tripulante estava comigo e ele era os meus olhos nesse momento do resgate. Porque o momento de você salvar uma pessoa, que nem eu já vi uma pergunta aqui, acho que da Adriele, né, a operação que mais... Adriele é minha segunda filha, tá? Que mais marcou durante os 20 anos que eu fiquei no Águia, um socorro que nós fizemos em São Caetano, uma enchente, à noite, foi muito difícil, foi muito difícil. E nessa situação, não é porque era o Gaspar que estava lá. Qualquer um dos outros pilotos da Polícia Militar teria o treinamento suficiente para poder fazer o salvamento.
Porque é um acreditando no outro, acreditando no treinamento do outro, acreditando na destreza do outro, acreditando naquilo que tinha sido treinado de maneira exaustiva. Então, essa operação foi uma operação muito difícil, porque nós tiramos 22 pessoas. Na época tinha muito alagamento em São Caetano, né? Uhum. Tinha muito alagamento. E o rio, aquele córrego dos meninos, ele enchia muito rápido. Então começou uma chuva muito forte, aqueles chuvões de janeiro, final da tarde, e pegou todo mundo travado no trânsito, a água subiu de uma hora para outra. As pessoas subiram para cima de ônibus, sabe? Ficou aquele sufoco. Tinha gente agarrada num poste, sabe? E a gente foi com um helicóptero por cima, nós fomos com o cesto pendurado embaixo, fazendo resgate de uma por uma. Uma por uma. E eu estava, que nem... o piloto fica na frente do CG do helicóptero, né? Então, à medida que está o cesto pendurado embaixo, o piloto está na frente, ele não consegue ver. Então, os resgates foram feitos todos aqui, ó. E era à noite, o tripulante estava segurando o farol dentro do helicóptero, tinha outro tripulante lá embaixo. Eu não vi absolutamente nada, mas nós tiramos 22 pessoas. Nossa, que beleza. Nossa, que legal. E foi o tripulante. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas esses pilotos do Águia são bons. Eles são bons, sim. Eles treinam, eles se preparam, é um treinamento à exaustão, é todo dia aproveitando, treinando, missão real, aproveita para também ver, para, vamos dizer, internalizar tudo aquilo que está efetivamente acontecendo. Então, isso acontece direto. Então, essa integração, a gente faz uma seleção bem exigente para piloto, é uma seleção bem exigente para tripulante. Então, essa situação que acontece quando você junta a equipe, quando você junta o tripulante, quando você junta o piloto, é que faz que tudo aquilo que está, vamos dizer, está programado, está planejado, efetivamente aconteça, né? Uhum. Gaspar, tem uma pergunta aqui da Rita, que ela pergunta sobre resgates na praia, se você tem alguma história interessante sobre isso. Nossa, tem várias. Mas eu vou pegar uma que, assim, que foi bem marcante para mim na época, né? Uhum. Então, como é que funciona o serviço na praia? Rita, um beijão, obrigado pela pergunta. Como é que funciona o serviço na praia? Então, nós montamos as escalas de operação. Normalmente, varia de verão para verão, mas normalmente ficam 3, o litoral norte, sul e centro, 4 ou 5 helicópteros lá embaixo. Cada helicóptero tem uma equipe. E essas equipes, elas fazem rodízio, 3 dias de serviço por 3 de folga. E vão fazendo rodízio durante, normalmente, depois do Natal e vai até o Carnaval, né, onde tem o maior fluxo de banhista lá embaixo. Sim. Então, uma das ocorrências, eu estava trabalhando na Praia Grande. Gente, isso foi há alguns anos, sabe? Já foi uma situação há um tempo atrás, há um bom tempo atrás. Quando a gente está no litoral, o que nós fazemos normalmente? Você reúne a equipe, porque você tem piloto e copiloto e um tripulante operacional junto. Então, são 3. E vem 2 guarda-vidas do Corpo de Bombeiros. Então, a gente monta uma equipe com 5. Tá? Então, ficam 5. Bacana. Normalmente, você faz o briefing para tirar todas as dúvidas, porque já houve treinamento antes. A gente faz treinamento ali final de outubro, começo de novembro, porque quando começa dezembro, aí não dá mais tempo. Aí a coisa já está, o volume de banhistas já está grande. Então, por exemplo, o que aconteceu, uma das ocorrências, né, por exemplo, na praia, eu estava fazendo o briefing, então eu já tinha mandado abastecer o helicóptero, porque a gente faz um voo pela manhã, você vai pela praia, volta, vai procurando ver se tem alguma coisa, volta e fica aguardando o chamado. Se não tem nada, você faz um outro voo no período da tarde, ok. Mas logo de manhã, eu estava aguardando, estava fazendo o briefing com a tripulação, com todo mundo que ia voar comigo, e de repente chegou o outro guarda-vida que estava no rádio, ele veio gritando,
comandante, ó, tem um afogamento não me lembro o nome da praia, mas afogamento acho que era Prumirim, se não me engano. Afogamento, a pessoa acabou de rodar, tá na areia, tá, não sei o quê, ele tá na água ainda, vamos, tal, mas na hora, já embarcamos todo mundo, equipamos rapidinho e saímos. Só que eu tava com o tanque cheio. Tudo bem. Não tem problema, a gente nunca voa com o tanque cheio, a gente voa com 60% de combustível, 70%, justamente por causa de peso, que se tiver algum resgate logo em seguida, você está leve o suficiente para você poder fazer, esse salvamento. A praia... Não tem alijamento, né, Gaspar? Não tem alijamento de combustível, exatamente. Então, fomos rapidinho para o local, e como é que é o procedimento? Você chega, o guarda-vida da areia, ele fala com o rádio com você, ele sinaliza a região, a área que a pessoa rodou, e aí eles falaram pelo rádio, ó, é uma pessoa do sexo masculino, deve ter uns 40 anos aproximadamente, moreno, pele branca, moreno, tá de maiô, tá de sunga preta. E ele rodou bem aí onde vocês estão. Eu peguei, abaixei o helicóptero, fica o quê? Uns 3 metros acima da água, e a gente começa a fazer como se fosse um zigue-zague com o helicóptero, para você poder olhar. Só que qual que é o padrão? Ele afundou, né? Você quer dizer ele afundou. Ele afundou. Ele afundou. Então, o pessoal, é gíria, desculpa. O pessoal fala, ele rodou por aí mesmo, onde vocês estão. Ou seja, ele ficou na correnteza e ele estava ali. E, de repente, aconteceu o quê? Quando o padrão, o que é? O piloto não olha para baixo. O piloto olha no instrumento. O copiloto ajuda na busca e os 2 guarda-vidas que estão nas 2 portas traseiras. Eles vão olhando para baixo para ver o que está acontecendo embaixo, para ver se localiza. E a gente estava fazendo esse zigue-zague, você vai até um determinado ponto, volta, e fica fazendo esse zigue-zague, indo e voltando, indo e voltando. Uma busca aérea. Uma busca aérea, porque a gente está bem baixinho, está bem perto ali, né? E de repente eu estou ali voando, olhando os instrumentos, só que sabe quando alguma coisa te chama a atenção? Eu virei e bati o olho do lado. Eu bati o olho do lado, era o cara. Só que ele estava. Eu falei, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu gritei com o bombeiro que estava atrás de mim, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Na hora, o tripulante que estava atrás de mim falou, comandante, achamos, aeronave para baixo. Aí desce o máximo possível para fazer o lançamento dos guarda-vidas. O guarda-vida da direita na água, sinalizou para o guarda-vida da esquerda. O que o guarda-vida da esquerda fez? Ele tirou o cinto, tirou da frente e travou atrás. Só que ele estava com o flutuador passado aqui, ó, do peito. Prendeu. E ele travou atrás. Prendeu o cinto no flutuador. Aí tudo bem, e o tripulante não viu, ele também não viu, ficou de pé no esqui e, pumba, bateu no ombro dele, livre, quer dizer, para o cara saltar. Deu 2 batidinhas no ombro, ele já é o código, ele pulou. Na hora que ele pulou, a guarda-vida na água, livre deslocamento. Eu puxei para tirar naquela condição o helicóptero, o tripulante estava atrás. Para, volta, comandante, volta. Volta que ele está preso. Eu falei, o quê? Aí eu afundei. O esqui encostou na água, na flor da água. O esqui encostou na água, o rapaz de trás, ele conseguiu se desvencilhar, e o da direita já tinha pego a pessoa que estava afogada. E na hora que eu abaixei, agora você imagina, eu toquei o esqui na água, e atrás vinha vindo o quê? Vinha vindo onda. A onda, se pegasse no rotor de cauda, eu não estava aqui contando história para vocês, sabe? Deus. Mas foi aquele negócio assim, tocou na água, ele se desvencilhou, subiu e saímos. Conforme nós subimos, aí nós ficamos olhando o que estava acontecendo embaixo. Caramba. E aí eles foram lá, pegaram a pessoa, tal, não sei o quê, pegaram a pessoa, levaram, socorreram para a areia, já fizeram massagem, o cara já estava fora, aí ele voltou, aí eu pousei na areia, colocaram o rapaz dentro, nós levamos para o PS. Essa pessoa viveu, tá? Nossa. Essa pessoa viveu. Sabe, foi uma das inúmeras que acabaram vivendo. Mas essa situação foi um salvamento difícil. Foi muito difícil.
Imagina. Por quê? Justamente por causa dessa situação que acontece. Então, você precisa estar a equipe perfeitamente sincronizada para poder fazer o salvamento, para poder fazer com que tudo isso possa dar um bom resultado e a gente possa voltar para casa, que é o que todo mundo quer, né? Sim. Inclusive, até emendando nisso que você está falando, Gaspar, o Geraldo pergunta se você já fez, né? Você corre tanto atrás das emergências, mas se você, no helicóptero, já fez algum pouso de emergência, se você já teve emergência a bordo de vocês, tripulantes. Olha, para ser sincero, eu particularmente, eu tive pane, mas foi na decolagem, né? Então a gente estava saindo do campo de Marte, tive uma pane, perdi pedal, perdi o pedal, perdeu o sistema hidráulico, mas eu estava ali fazendo táxi, então não foi um negócio tão significativo assim, né? Outra, a gente estava indo, nós fomos buscar uma pessoa ali na zona norte de São Paulo. Fomos buscar uma pessoa na zona norte de São Paulo, era um senhor de idade, que ele estava no ponto de ônibus esperando o ônibus, e o ônibus perdeu a direção e travou. Ele perdeu a direção e travou o volante, e ele prensou esse senhor na parede. Ele pegou no ônibus e parede. Ou seja, travou, quebrou as duas pernas dele, e ele ficou travado, aí tiraram o ônibus e ele caiu. Ele estava com as duas pernas quebradas. E na época, para você ter uma ideia de como faz tempo, a gente pousava na Santa Casa. Depois o heliponto de lá foi interditado. E aí, bom, prepara, tal, tem equipe médica, tem uns médicos lá muito treinados, né? O pessoal faz todo o treinamento para poder fazer realmente esse apoio, né? Mas preparar a vítima, tudo bacana, tudo certinho, decolamos. A gente estava pousado, acho que era no estacionamento de um banco. Decolamos, na hora que estava cruzando perto do campo de Marte, todos os instrumentos, zerou, apagou tudo. E aí, como é que você faz? Você faz o quê? Era de dia, mas, pô, perdi todo, o painel inteirinho zerou. Cego, né? Sim, mas eu fico sem informação de motor, sem uma outra informação. E aí, como é que eu vou fazer? Aí a intuição pura, né? Não, mas aí a gente tem que ser frio nesse momento, né? Como a gente estava pertinho do campo de Marte, eu pedi um pouso de emergência, pedi para a torre, estou em emergência, estou com pane na aeronave, preciso pousar. E nisso, o médico já chamou o outro médico da base e eles já prepararam um outro helicóptero. Porque fala, pô, adianta eu arriscar? Eu vou para pouso e depois eu tenho um outro problema e eu estou sacrificando 5 pessoas dentro do helicóptero? Não dá. Então, nesse momento, o piloto, o comandante, ele tem que tomar uma decisão muito fria, muito, assim, realista da situação. Então, na hora eu pedi, cancelei o pouso para o hospital, voltei, já entrei no circuito, ele já liberou tudo, travou todo mundo, já aproximei, o outro helicóptero já ficou girando com a equipe médica a bordo, saiu de um lado, entrou do outro. Ele perdeu alguns minutos ali, mas... Graças a Deus, todo mundo acabou se saindo muito bem. Não tivemos novos problemas, né? Que bom. Viu, Gaspar? Uma coisa que... Fala, Michele. Não, eu só ia falar que tem um monte de pergunta aqui. A gente vai tentar fazer todas. Mas tem, assim, muita gente, que eu não vou conseguir ler todos. Depois eu até mando o chat para você, Gaspar. Mas tem muita gente, muito aluno falando que está com saudades das aulas, que tem Luz Marina está falando que tem grande admiração pelo trabalho dos profissionais, do atendimento hospitalar. O Gerson está falando, sou Gerson aqui da Sala IS, feliz em acompanhar. Olha que bacana. Tem muita gente. Que saudades, lembro bastante da Inhembi, o Lucas também. O pessoal está falando sensacional, adorando as histórias. A Luana, grande Gaspar. Então tem muita mensagem aqui. O Tawane tem uma grande admiração, respeito e consideração por todos do Águia. O comandante Gaspar tem um coração enorme, que Deus abençoe essa família. Então tem muita mensagem aqui. E tem uma pergunta interessante, que é um aluno que já foi de vocês, também dos dois, acredito, que é o Ricardo. Ele pede para você contar a história do bêbado que foi em direção ao rotor de cauda. Nossa! Essa é boa. Não, essa é terrível, gente, vocês não fazem ideia.
Essa daí, ó, sabe quem que era o copiloto? O Beni, vocês lembram do Beni? Lá do Resgate Aeromédico, grande amigo Beni. O Beni, o Beni, ele era meu copiloto, e nós fomos fazer um voo de resgate na Praia Grande, né? Sim. E, então a gente estava voando e, de repente, durante o voo, recebemos uma chamada pelo rádio, em tal praia. Então fui, vimos aquela muvuca, né? Porque do alto você vê aquela muvuca, e estava o pessoal lá na praia, aquela muvuca. Aí eu peguei e falei, ó, vou aproximar, tá vendo aquela clareira que ficou, porque foi todo mundo para um lado, eu falei, vou aproximar onde está vazio. Uhum. Aí é que eu tô vendo aqui, o Cláudio Lotito também está entrando, foi meu melhor aluno na Ibero-Americana, tá bom. Muito bom, Cláudio, forte abraço. Aí o que aconteceu? Eu peguei, aproximei e pousei na areia. Qual que é o procedimento que a gente tinha? Quando você pousa, os dois guarda-vidas que estão atrás, eles correm para proteger o rotor de cauda. O copiloto, ele desembarca e fica na minha frente, para eu poder estar em contato visual com ele. E eu, no comando com a aeronave girando, porque não dava tempo para cortar o motor, ligar novamente, não. Então ele fica ali, bacana. E aí os guarda-vida, quando o copiloto está na frente, ele libera um guarda-vida, o guarda-vida vai até lá, pegar a vítima tal, já levou a maca, pegou a vítima tal, e de repente, enquanto eu estou vendo eles lá longe, vindo, correndo e tal, e de repente está o Beni na frente. Aí o Beni assim, o Beni gesticulando. E ele gesticulando, só que eu assim, a pessoa devia estar nas costas, ele devia estar nas minhas costas, porque eu não estava vendo. E o Beni gesticulando, eu ali com o helicóptero ligado. Não tem retrovisor, né, Gaspar? Não tem retrovisor, eu ali com o helicóptero ligado, ficava segurando. E aí, e ele... De repente sai o Beni correndo. Ele sai correndo e saiu do meu campo de visão. Nossa. Fugiu do meu campo de visão. E aí foram, os guarda-vidas vieram, tal, embarcaram, prepararam, já passaram o cinto na vítima, tal, não sei o quê. Vamos levar. E cadê o Beni? Dali a pouco entra o Beni. Não posso falar os palavrões que ele falou, né? Mas ele fez vários elogios, assim, ele ficou assim, ele falou, chefe, pelo amor de Deus, uma mulher, uma bêbada, estava indo pro rotor de cauda, eu peguei, fiquei gesticulando, ela não saía, ela completamente bêbada, porque a gente fala que o bêbado é que nem sonâmbulo, né? Quando você vê ele com a pousada, fala assim, rotor de cauda. Ele vai em direção ao rotor de cauda. O Beni foi lá para tirar a mulher, de repente aparece o marido dela 2 vezes mais bêbado que ela. Por que você tá agarrando minha mulher? E foi para cima dele, os dois caíram no chão, rolaram para ele tirar. Aí depois os guarda-vidas vieram ajudar a segurar todo mundo, ele saiu correndo. O Beni entrou, ele sentou no helicóptero cheio de areia, tava completamente lotado. Ele falou, Meu Deus. é que no dia que eu contei pros meus, eu pude falar todos os palavrões que eles falaram. Mas, gente, que cena patética. Você imagina o copiloto lá tentando salvar a mulher, o marido vem tirar a satisfação 2 vezes mais bêbado que ela, os dois caem no chão, rola. Meu Deus do céu. Cara, ó, essa é terrível. Sem dúvida, álcool não combina com a aviação, né? Não combina. Não combina, não dá. Mas, Gaspar, uma coisa que me interessa, isso é uma pergunta minha aqui, eu estou assistindo como todo mundo, então deixa eu perguntar. Lógico que o comandante, em situações assim, de alta tensão, né? Porque você está num salvamento, numa situação única, eu acho que cada salvamento foi único, né, Gaspar? Cada missão, ela tem uma característica de imprevisibilidade total, né? Que vai acontecer com essa situação hilária, mas perigosíssima. A mulher podia ter morrido. E o pior, o copiloto ainda podia ter morrido junto, né? Se começa uma briga lá com o cara, batia no motor, morria todo mundo, enfim. É muito complicado. Mas eu digo, decisões, por exemplo, você falou da pane na saída do helicóptero. Eu trabalhei ali em Marte também, muitas vezes o helicóptero saía na vertical. E tem a curva do homem morto, explica esse negócio do homem morto, que é o momento de apagou, você está morto, né? Porque, aliás, o homem morto é por isso, porque é um momento crítico de decolagem na vertical
que o Águia costumava fazer em situações mais críticas, né? E aquela questão também, Gaspar, queria que você falasse sobre o pairado. Quer dizer, você fica num pairado, começa a aquecer muito o motor, né? E aí, como é que você administra essa questão? Você vai falando com os caras? Como é que é isso? Soares, antes de mais nada, deixa eu até te falar uma coisa, né? Eu sou da 4ª geração de piloto do grupamento aéreo, tá? Hoje, eu não sei, mas eu acho que está na turma 28 ou turma 30. A cada seleção que acontece, o pessoal entra, né? Então, nós pegamos um começo que foi muito difícil. O começo, a gente tinha que, assim, convencer a polícia militar que o helicóptero era bom, que o helicóptero ele era importante para o serviço da população, para atendimento à população. Então foi uma época muito difícil, que tudo era questionado. Os primeiros, só para você ter uma ideia, em termos de comparação, os primeiros macacões que nós recebemos, nós compramos da Força Aérea. Era todos macacões anti-chama, era macacão Nomex, né, com tecido Nomex. Então ele tinha todo aquele tratamento especial. O que aconteceu depois? Eu não me lembro como foi, também não vou dar detalhes do nome, enfim. Não interessa, Foram fazer uma compra de macacão e alguém falou assim, não, esse macacão é muito caro. Vamos mandar fazer o macacão que os mecânicos lá da parte de manutenção das viaturas utilizam. É um macacão de brim. Aquele é muito bom, ele é resistente. Então, sabe aquele negócio que nós tivemos que convencer muita gente por causa disso? Porque a conta, qual que era? Pô, com o custo de um helicóptero, eu compro 50 viaturas. Sim. Sabe aquele negócio assim? Então, era uma situação que a gente tinha que convencer tudo. Aí você me falou da decolagem da vertical. No começo, a gente achava que era muito bom decolar na vertical do campo de Marte. Porque falava, nossa, que bacana, vamos decolar da vertical, os controladores davam prioridade para a gente para decolar, a gente decola na vertical, a gente ganha tempo. Com o passar do tempo, nós começamos a fazer um estudo e começamos a pensar em termos de segurança, porque essa evolução, esse crescimento aconteceu com todo mundo. Então, nós começamos a ver que não valia a pena, em termos de segurança, você decolar da vertical. Se você tenta decolar da vertical, de repente você tem uma pane, você cai em cima do outro helicóptero na frente, são 2 helicópteros, e a tripulação inteira vai embora. Então, é um risco que não compensa. E aí nós começamos a chamar, o controlador, pedindo prioridade para decolagem, ele segurava tudo, a gente decolava o táxi, fazia um táxi mais acelerado e já decolava. E a gente acabava ganhando, tempo, né, nisso, e segurança. Tá? Então, isso foi uma das coisas que nós acabamos mudando no nosso procedimento. E isso hoje está incorporado em relação a todo mundo. Na época não tinha. Então, muita coisa a gente acabava precisando fazer. Descobrir como é que funcionava, como é que acontecia. E outra, Gaspar, e dentro disso, quer dizer, na cabeça do comandante, essa questão de fazer uma avaliação criteriosa, no sentido de que isso é perigoso, porque você está empolgado, por exemplo, você acaba se envolvendo, ou não, Gaspar, não sei, mas você acaba se envolvendo, falou, pô, é um cara que está assim, precisamos salvar. Emocionalmente, você fica também ali, não consegue ser profissional ao ponto de, não, se der, tá, se não dá, não dá, mas há um certo envolvimento e você quer cumprir a missão. Né? Eu trabalhei no Busca e Salvamento e a gente tinha essa coisa de querer levar a missão, cumprir a missão, salvar aquela pessoa e tal, mas muitas vezes você é impedido em função da segurança da própria tripulação. Por exemplo, na questão de você estar num pairado lá segurando, o motor aquece a um certo ponto que, se tiver que sair, vai ter que sair, né? Soares, então, essa na cabeça do piloto? Então, mas é assim, essa situação de aquecer o motor, nós tivemos quando era o Hotel Lima Bravo, acho que era o 2º helicóptero que chegou no Brasil.
Antigo pra caramba, antigo pra caramba. Então você ia pra ocorrência, você fazia um pouquinho pairado com ele, a temperatura começava a subir tudo. Você tinha que fazer um giro para poder refrigerar o motor e você poder continuar com a missão. Mas assim, em relação ao seu comentário, a gente quando vai para uma missão, piloto, copiloto, tripulante, vai todo mundo com aquela vontade. aquela intenção de querer fazer e querer ajudar as pessoas. Isso, inclusive, é um dos critérios de seleção. Porque, para você ter uma ideia, já teve seleção de piloto do grupamento aéreo, que o cara chegou lá, não vou citar nome também, tá? Eu era o presidente da comissão de seleção, que eu chefiava a escola de aviação, eu montava toda a parte de seleção, né? Então o cara chegou lá, ele foi passar numa das últimas fases, não, porque eu já fiz tudo que tinha que fazer na polícia, eu sou especialista nisso, especialista... Então o cara, assim, naquela soberba tão grande, inclusive eu já sou piloto de helicóptero, então eu já posso vir aqui. A soberba dele era tão grande que ele foi reprovado pela banca inteira. Olha só. Porque ali, qual que é a diferença? O tenente, que é quem é selecionado, o tenente, ele é a pessoa que ele está acostumado, fora do grupamento, ele está acostumado a dar ordem no sargento, no cabo, no soldado, porque a polícia militar ela é hierarquizada. Você foi da FAB, você sabe como é que é isso. Sim. Então, o tenente está acostumado a dar ordem, não receber a ordem. Só que na hora que você vai fazer uma missão, você tem que receber ordem do soldado que está sentado lá atrás, porque ele está vendo. Sim. Então, se a pessoa tiver... Eles são meus olhos, os tripulantes são meus olhos na ocorrência. Se ele falar aeronave para a direita 1 metro, eu vou fazer aeronave para a direita 1 metro. Se tiver um obstáculo, eu vou bater a pá no obstáculo, a gente vai cair, vai todo mundo morrer. Então, se ele falar mantenha a aeronave, eu tenho que manter a aeronave para baixo, a aeronave para cima, a aeronave à frente, mantenha a posição. Comandante, mantenha a posição. Então, essa situação, essa equipe precisa estar trabalhando de forma integrada. E o tenente, quando está sendo selecionado, a gente tem que avaliar justamente isso. Se ele é uma pessoa que quer desempenhar o trabalho em equipe, que ele está apto a estar numa equipe. Quando você está trabalhando numa equipe, você está compondo um grupo. Tá cortando, né? Travou um pouco, mas voltou. Tá travando um pouquinho, mas ok. Mas muito legal, Gaspar. Inclusive, isso aí, a gente pode fazer um paralelo com o controlador de voo, que muitas vezes está a Força Aérea, um sargento, que controla o voo do coronel, né? Então, isso e é muito interessante essa relação, né? Que ela talvez extrapole, seja até confuso para outros da caserna que não tem essa relação, né? Da importância do trabalho se definir exatamente a jurisdição de cada um, a competência e, acima de tudo, confiança no trabalho do outro, né? Muito legal. Vai, Michele, tem mais coisa aí, né? Tem, a gente temos, deixa eu ver aqui, que temos 15 minutos já passou 45 minutos, o papo tá muito bom, passa rápido que a gente tem... Meu Deus! Mas, ó, vamos lá, tem bastante pergunta que acho que a gente não vai conseguir responder tudo, mas vamos ver o que dá aqui. Mas tem 2 mensagens muito carinhosas que eu não posso deixar de ler, que você não deve ter visto, Gaspar, que tá passando rápido, né? Mas tem aqui tio Edson é o Diego, como foi voar com meu pai, bonitinho. Tem o Guilherme também. E o Guilherme tá aqui, ele mandou umas 4 vezes que queria que você visse que ele tá aqui. Então manda um beijo pros sobrinhos. Deixa eu mandar um beijo pro Guilhermão, o Guilherme, pro Vinícius, pro Diego também, meus sobrinhos. São sobrinhos, assim, o Diego, ele é filho do Edgar. O Edgar, ele é meu irmão. Nós somos em 5 irmãos. O Edgar é o 4º irmão. E ele também foi piloto do Águia. Quando eu era capitão, ele entrou no grupamento. E ele agora é tenente-coronel, ele mora em Piracicaba, né? Ele comandou a base de Piracicaba durante mais de 10 anos e agora ele está comandando o policiamento lá de Piracicaba. Mas o Diego, um abração do tio aí para você.
O Guilherme e o Vinícius adoram fazer guerra de água com o tio aqui, fazer o quê, né? Um abração para os dois também. Muito legal. Gente, só para lembrar vocês, falta mais um pouquinho, mais 10, 15 minutinhos, a gente está encerrando e vai ter presente no final. Então, aguenta aí que eu já conto para vocês o presente que vai ter no final aqui da live. Mas já, gente, meu Deus do céu. Passar rápido, né? Tem aqui uma pergunta muito interessante. Eu não sei se eu vou ler certo, porque é um nome. Essa, né? Villeneuve Pilot. Ele pergunta assim: Mestre Gaspar, boa noite. O soldado PM pode ingressar no Águia? E qual função pode exercer lá? Sou mecânico aeronáutico e gostaria de somar a equipe no futuro. Muito boa pergunta. Obrigado pela pergunta. Como é que funciona, né? Nós implantamos algum tempo atrás os critérios de seleção. Qual que foi a nossa premissa desde o começo? Tinha que ir para o grupamento aéreo quem tivesse, assim, não dava para dizer qualificação técnica, mas quem tinha perfil para poder trabalhar lá. Então, essa questão que eu comentei com vocês, da seleção, isso acontecia e era levado muito a sério. Eu me lembro de que quando a gente estava fazendo a seleção, teve uma ocasião, eu recebi uma ligação de um senador querendo que um tenente fosse aprovado. Ele ligou, na época não tinha celular, mas ele ligou no quartel, quero falar com o capitão Gaspar, e aqui é o senador tal, e é o seguinte, tem um tenente, anota o nome aí que eu quero que ele seja aprovado, tal, na seleção. Eu falei, senhor, me desculpa, mas eu tenho que passar para o meu comandante. Aí eu chamei na época o Coronel Tacílio, pessoa que eu tenho um profundo respeito por ele, a gente trabalhou junto, foi comandante lá do grupamento aéreo bastante tempo. Eu passei para ele o telefone e nunca mais ele tocou no assunto. Ele falou, Gaspar, cortei pela raiz. Não vou aceitar influência de ninguém, porque a pessoa tem que seguir o mesmo caminho que todo mundo segue. Então, nós implantamos a seleção para pilotos, depois implantamos a seleção para tripulantes, implantamos a seleção para os mecânicos. Então, hoje, existem processos seletivos para todas as áreas do grupamento aéreo. Então, qual que é a situação, né? Abrem concursos internos na PM. Então, por exemplo, já tem algum conhecimento em manutenção aeronáutica, é lógico que isso vai ajudar bastante. Então, ele participa do processo seletivo. Agora, sendo muito sincero, como eu já me aposentei, inclusive mandar um abraço para o Paulo, comandante Paulo, Coronel Paulo, que é o comandante do grupamento aéreo, que foi meu calouro quando ele chegou no grupamento aéreo, né? Na época eu era tenente um pouquinho mais antigo, coordenava os cursos e o Paulo chegou como tenente novinho. Hoje ele é o coronel que comanda o grupamento aéreo. Mas, assim, a gente procurou estabelecer concurso e processo seletivo para tudo. Então, é lógico que se a pessoa chega lá, eu tenho o perfil que a gente está buscando e eu tenho a qualificação, eu sou aprovado numa seleção, não tem por que não ser selecionado. Agora, não existe essa questão de falar assim, esse é irmão desse, é primo daquele, é não sei o quê, esse vai ser aprovado? Não pode. Então, a gente tem que seguir realmente o procedimento que foi determinado, né? Gaspar, você foi um dos caras, foi o responsável, talvez o principal responsável, pela criação da Escola de Aviação na Polícia Militar, né? A gente sabe. Sim. E o teu envolvimento com a área didática... Ah lá, a caneca, Michele. Olha! Gostei dessa caneca aí. Lembra dessa daqui, Michele? Lembro, aí, que legal. É muito legal. Mas enfim, nessa área didática, você esteve sempre envolvido, quer dizer, você foi um cara extremamente operacional no Águia, voando em missão, um negócio muito legal. Eu acho que uma live só não dá para contar todos os casos e tal, né? Que é um negócio muito bacana. Mas você tem um outro lado, que é essa área acadêmica aí, essa área de desenvolver curso. Você foi coordenador. Quanto tempo foi na Anhembi como coordenador, Gaspar? 17 anos. 17 anos só na Anhembi e tal. Eu estava quase recebendo
aquele cartãozinho de patrimônio, tá virando patrimônio já. E aí eu me lembro muito bem, né? Você nas reuniões com aquela ânsia de, poxa, queria que desenvolvesse mais, que tivesse mais curso, puxa, eu queria fazer isso e aquilo, mas acabou nada, rodou assim, sabe, meu Deus? Porque, enfim, não interessa também, isso não interessa, mas você tem essa pegada de acadêmica, né? E, pelo que eu estou sabendo, você parece que está fazendo alguma coisa nessa área. Eu não sei se eu estou dando um spoiler aqui, mas você está preparando um negócio meio bombástico aí. O que é? Ou eu não podia falar? Não sei. Não, pode, claro que pode sim. Na realidade é assim, Soares, eu a vida inteira, eu sempre tive muito ligado ao ensino, né? Desde quando eu fui escoteiro, para você ter uma ideia, eu fui escoteiro moleque, tá? Antes de eu entrar no Barro Branco, eu era escoteiro. E a gente sempre tinha aquele negócio de ajudar os outros e ensinar as pessoas, né? Quando eu entrei no Barro Branco também, eu sempre estive ligado à parte de treinamento, com toda essa altura que eu tenho, eu era da equipe de basquete, né? Fazer o quê, né? Eu fui federado. Eu fui federado. Era armador, né? Mas, enfim, eu sempre tive ligado ao ensino. Quando eu trabalhei em Bauru, um pouco tempo no início de carreira, eu também estava ligado à parte de instrução. Vim para o CPD, comecei a dar instrução. Quando eu trabalhei na parte de informática, eu dava instrução, dava treinamento para os operadores de computador na época, né? E nessa época, o meu comandante, um dia eu estava dando um treinamento para o pessoal e ele parou na porta, cruzou o braço e ficou assistindo. Eu falei, comandante, o senhor quer falar com o pessoal, né? E o senhor quer falar com eles, alguma coisa? Ele falou, não. Na hora que terminar aqui, você sobe lá para falar comigo na minha sala. Eu falei, ixi, é agora, né? Sujou. Aí, terminei a instrução, fui para a sala dele, ele falou, Gaspar, você sabia que eu sou coordenador do curso de tecnologia de processamento de dados na Unibero? Eu falei, não. Ele falou, então, eu sou coordenador, eu vi você dando instrução e você fala bem com as pessoas. Você fala bem, você tem facilidade para falar em público e tal. Eu estou precisando de um professor. Você não fez pós? Eu falei, eu fiz pós no Mackenzie, né, de análise de sistemas. Ele falou, então eu queria que você fizesse uma experiência, porque eu vou perder um professor, vou precisar substituir, vamos lá. Aí começou a história. Eu acabei ficando 12 anos na Unibero, dava aula de informática, porque eu trabalhava com informática. Só que nesse período que estava lá, até o Cláudio Lotito, que comentou agora há pouco, ele era meu aluno da Unibero, hoje virou amigo, né? Mas o que aconteceu nessa época? Houve a seleção para ser piloto do Águia, e eu fui aprovado. Quando eu fui aprovado, eu comecei a viver a aviação, comecei a respirar a aviação, que era o meu sonho de criança, tá com a aviação. Fui para o grupamento aéreo e comecei a mexer na parte de escola de aviação. Eu montei curso de piloto privado, de piloto comercial, de piloto de avião. Eu montei os cursos, segui a regra do DAC, não era ANAC, era DAC. Uhum. E nisso eu tive o convite do Edson Cabral, nosso grande amigo. Ele me convidou para poder, a gente estava num evento da Aero Magazine, ele me convidou para ir dar aula na Anhembi. E eu fui até lá. Comecei a dar aula e comecei a dar sugestão pro Cabral para mudar o curso e tal. Enfim, acabei me transformando em coordenador adjunto e depois coordenador e fiquei os 17 anos na Anhembi. O que aconteceu na Anhembi? Nós tínhamos um curso. Então, quando eu cheguei na Anhembi, esse curso estava quase fechando. A minha primeira diretora, que era a Patrícia Dátilo na época, ela falou, Gaspar, a sua missão é não deixar fechar o curso. Se continuar desse jeito, em mais um ano ele está fechado. E aí foi aquela briga para poder mexer com o curso, enfim. E aí aconteceu o quê? O curso se transformou no maior curso do Brasil.
E nessa mesma esteira, nessa mesma situação, eu comecei a falar, ó, vamos montar outros cursos, a gente precisa expandir, nós precisamos criar um curso para comissário, um curso para mecânico, engenharia aeronáutica. Eu tinha várias ideias que eu queria implantar. Controlador de tráfego aéreo, lembra? Controlador de tráfego aéreo, eu conversei com você na época, sabe? Mas o que aconteceu? Não era o negócio da instituição. O negócio da instituição é outra. Então, para eles abrirem tanto espaço para aviação, talvez não fosse o negócio deles. Então, eu não condeno. Em 2009, eu estava vendo que os alunos estavam muito, e como sempre foram, né? Os alunos da ANB sempre foram muito ligados na aviação regular, né? Sim. Então, eu falava de TAM, todo mundo brilhava os olhos. Eu falava, TAM ainda, hein? Antes da Latam. Eu falava de Gol, todo mundo brilhava os olhos. Eu me lembro que uma das palestras que arrebentou de gente na ANB foi a Azul nem tinha começado a operar, eu convidei o David Niemann para poder fazer a palestra para a gente. Sim. Mas não tinha gente fora esperando para entrar, assim, foi muito bacana. E falava de Azul, todo mundo ficava com o olho brilhando. E em 2009 eu falei, eu preciso falar um pouquinho que a aviação não se resume à aviação regular. A aviação é um universo muito grande. Enorme. É um universo enorme, tem várias áreas, várias carreiras, tem muita coisa. Então, na época eu convidei o comandante Lira, que ele é da aviação executiva, ele era o presidente da ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral. Eu o convidei para falar sobre a aviação executiva na ANB. Bacana, ele pegou, veio, fez a palestra, uma puta palestra, muito bacana, muito interessante, porque ele falou muita coisa que a gente não conhecia, tá? Bom, enfim, o que aconteceu? Acabou a palestra, nós ficamos quase 1 hora para atravessar a rua ali na Vila Olímpia, né? Uma rua estreita, mas ficamos quase 1 hora que nós ficamos batendo papo. E naquela ocasião ele me convidou, ele falou, olha, eu quero montar uma universidade de aviação, eu queria que você me ajudasse. 2009. Só que a coisa acabou enrolando, ele estava envolvido com o Aeroporto Catarina, que ele é um dos participantes lá também, que inclusive ontem se transformou em aeroporto internacional. Aliás, o presidente foi lá inaugurar. Sim, exatamente. Então, assim, ele me convidou naquela época, mas a coisa acabou não prosperando, porque tiveram... Em 2018, ele me chamou, 2018, 2019, Gaspar, agora nós vamos fazer. Então, eu pedi para que fosse... eu acabei sendo desligado em dezembro de 2019 da ANB, dia 16 de dezembro, o dia que inaugurou o Catarina, eu fui na inauguração e fui desligado da ANB. A meu pedido, tá? Mas assim... E aí, nós começamos a montar a Escola Superior do Ar. Então, no Brasil, eu não consigo fazer uma universidade direta. Eu tenho que começar como faculdade, depois crescer para centro universitário e depois universidade. Sim. Então, nós nos inspiramos na Embry-Riddle. Para quem não conhece, a maior universidade de aviação do mundo. A Embry-Riddle. Eles têm mais de 80 cursos na área de aviação. É curso de meteorologista, é curso de administrador de aeroporto, curso de administrador de empresa aérea, engenheiro aeronáutico. Eles têm curso em tudo quanto é área, mestrado, doutorado, pós-graduação. Fica em Daytona Beach, a sede deles. Eu estive lá visitando em 2014, gostei muito. Então, o que aconteceu? Nós começamos a montar a Escola Superior do Ar. Então, a coisa está acontecendo. Eu já fiz o pedido de autorização para o MEC no ano passado, a gente está seguindo todo o protocolo. Já foi tudo aprovado, agora eu vou receber a visita do MEC. Por conta da pandemia, acabou sendo atrasado para o final desse ano. Uhum. Então, estamos em processo de receber a visita do MEC, para que ele possa autorizar nós iniciarmos o curso. Então, nós vamos começar em Guarulhos, nós vamos começar em um colégio que nós alugamos uma estrutura, um prédio de 5 andares em Guarulhos, já estamos nos preparando, já estamos fazendo algumas contratações de pessoas, de sistemas, para que a gente possa receber a comissão do MEC, e tão logo seja aprovado essa comissão do MEC, nós vamos começar com 5 cursos,
E a nossa ideia é começar a abrir 5 cursos a cada ano ou a cada 2 anos, depende aí da procura, né? Então, a gente está, assim, a todo vapor com esse projeto, e lá eu estou podendo realizar aquele sonho que eu tinha, que era de ofertar cursos nas diferentes áreas. Porque a aviação é um universo muito grande, não dá para ter gente que fala assim, não, só tem que ter curso superior para piloto. Tá errado, tem que ter curso superior para todas as áreas. Eu já tenho projeto de montar pós, mestrado, doutorado. Então, a gente está nessa, assim, estamos envolvidos, tem já um grupo, você conhece quase todo mundo que está participando, tá? Tem bastante gente já participando comigo, a gente tem feito reuniões semanais das áreas, tem um grupo de graduação, um grupo de pós-graduação, um grupo de curso livre. Então, oportunamente, a gente vai fazer uma bela divulgação, mas, assim, hoje nós estamos trabalhando muito interno. Então, aqui de casa, aqui do escritório, eu fico, sabe, correndo atrás de tudo, fazendo as coisas, fazendo reunião, trocando e-mail, enfim. Tudo que a gente puder fazer, porque eu tenho esse anseio, e o Lira, que é o comandante Lira, ele também tinha esse sonho. O pai dele, eu sei que ninguém sabe disso, pouca gente sabe, né? Mas o pai dele foi o criador da USP de São Paulo. Olha, o pai dele conseguiu recurso, comprou todos os terrenos, projetou e criou a USP. Olha, o pai, desculpa, o avô dele. O pai dele foi quem criou Mauá. E no primeiro contato ele falou para mim, ele falou, Gaspar, eu quero... Nossa, então... Ele falou... Rapaz, se for nessa progressão, vai ser... exatamente. Ele falou, eu quero criar uma universidade também. Eu falei, então vamos junto, porque nós temos um sonho igual. Então a gente se acertou em muita coisa junto. Olha que... A gente, vamos dizer, a gente está muito entrosado, ele é o CEO do grupo, eu sou o diretor-geral. Então a gente já está na correria para preparar todo esse material para poder receber o MEC e poder começar com a nossa instituição, né? Já que a gente deu esse spoiler aí, Gaspar, e começa quando as aulas? Tem ideia? Então, depende do MEC, né, Soares? Eu não posso começar nada antes do MEC autorizar, né? Mas dá um chute aí, vai. Oi? Ano que vem, talvez? Já tem? Então, na minha expectativa é o ano que vem, porque assim que o MEC vier, se Deus quiser, nós vamos ter aprovação, e aí, no ano que vem, a expectativa é no ano que vem, né? A gente já, se Deus quiser, começa a fazer tudo isso daí, né? Legal. Eu tô vendo aqui do lado, tá o Nelson, lembra do Nelson Soares? Nelson! Foi nosso professor, tá lá em Fortaleza agora, numa outra vida. Tá boa. Parabéns pelo projeto, eu acho que a aviação precisa disso, né? De pessoas do bem, fazendo curso, treinamento, que esse é o grande futuro, muito legal. Desse projeto maravilhoso. Tem muita gente aqui falando, inclusive, algumas coisas, né? Que você precisava escrever um livro, Gaspar, com as histórias diárias. Verdade. Então, assim, eu perdi as contas de quantos comentários falaram para você escrever um livro. E tem gente legal. Aqui já querendo que a gente... O pessoal tá falando, gente, não tem problema, que a live já passou 1 hora, vamos até a meia-noite, a gente pede uma... Então, vamos ter que fazer outra, hein, Michele? Não vamos, porque tem... Olha, ficamos muitas perguntas sem responder. O comandante Pérez, inclusive, está aqui também, fez umas perguntas bem interessantes. Um beijo, Pérez. Um abraço, Pérez. Comandante Pérez, é um grande exemplo aí. Não vai ter... Eu estou vendo meu sobrinho aqui, o Vitor. Olha, meu sobrinho Vitor também está mandando um abraço. Ele é lá de Itapeva. Bacana. Tem gente de todo lugar aí, que bacana. Bacana. Aliás, Pérez, o Pérez foi comandante muito tempo, professor também. Queremos uma live com o Pérez também, né, Soares? Depois a gente isso aí, vamos lá. Manda mensagem aí, se você topar aqui, se bate papo. Eu não, também que tá mandando. Eu não vou contar que o Pérez está comigo no projeto também, viu? Não vou contar. Não conte.
Tem o Elones também. Elones, grande abraço, Elones. Ô, Elones, meu parceiro. Tivemos junto em Lisboa, fazendo palestra lá da PUC do Rio Grande do Sul. Ó, a Karina também está assistindo. Olha que bacana. A Karina é minha cunhada. Sim. Muito e bom. Tem alunos, muitos alunos do Gaspar, alunos do Soares também. Soares, tem aluno seu aqui de 94, falando que foi aluno seu. O pessoal Meu Deus. Que bom. 94. Mas eu nasci depois disso, cara. Não. Ó, o meu cunhado lá de Bauru, João Cres Neto, meu cunhado rico esse. É dono da USP esse cara, trabalha lá na USP, já dá carta lá, faz de tudo. Eita, nós. Muito bom. E teremos, gente, o sorteio. Já vou contar regras para vocês, mas já vou dar um spoiler. Antes de ir para o sorteio mesmo, eu vou deixar eles darem as considerações finais. Mas eu já vou dar um spoiler aqui do que é que nós vamos sortear. Aproveitando o comentário aqui do Piloto Fraga, que ele fala assim: grande professor Soares, de engraçado. Suas aulas de navegação foram fenomenais. O mundo é uma zona, ele põe entre aspas, né? Que eram aquelas coisas. O mundo é uma zona e quem manda nessa zona é o Zulu, né? É para gravar, é um método mnemônico, não há nenhum problema com isso. Isso! E aí, aproveitando a fala dele, o que a gente vai sortear hoje? O Soares desenvolveu uma metodologia, inclusive que ele usa esses métodos mnemônicos aí que o Fraga está lembrando aqui, trazendo da aula, que é uma metodologia, um sistema de ensino voltado para a área de aviação, cursos de piloto privado por enquanto. As inscrições estão fechadas, não temos turmas abertas agora, mas nós vamos abrir oportunidade para uma pessoa, que vai ser a sorteada de hoje, fazer um curso completamente de graça de navegação aérea com o professor Soares aqui. Bom, hein? Olha lá. Presentão esse de hoje, hein? E aí já eu conto como é que vai ser esse sorteio aí. Antes eu queria abrir aqui pro Gaspar das considerações finais deles, pro Soares, aí a gente vai pro sorteio. Ah, Gaspar, tem muita gente mandando saudações palestrinas aqui também. Tem muita gente falando do Palmeiras aqui também. Eu vi agora, meu genro, Felipe Larúcia, tá mandando um vai Palmeiras aqui, mas... Porque, na realidade, é assim, né? Hoje a gente está trabalhando muito fechado, né? Hoje, desde cedo, eu estava trabalhando aqui no escritório e fechado, trabalhando. Então, você não tem muita coisa para postar. Então, o meu prazer é postar minha família, a Denise, minha esposa maravilhosa, minha sogra Eunice, minha mãe Eunice também, a Tamires, Driele, Alexia, e falar dos meus genros, falar de família. Então, e é lógico, quando o Verdão joga, eu vou lá, quando ganha, eu fico todo contente, né? Quando perde, tá bom, chega, vamos para a próxima e pronto, né? Eu adoro suas fotos, Gaspar. Sempre você que tem jogo do Palmeiras, que faz o gol, ele com a fotinha assim da TV lá. É verdade. É verdade. Mas é isso daí. Mas, bom, gente, em relação a isso, para mim, antes de mais nada, um prazer muito grande estar conversando com vocês. Tem muita coisa que a gente podia contar, muita coisa mesmo. Eu vou até ser sincero, acho que passou rápido demais. Acho que vocês adiantaram o relógio aí. Porque a conversa está muito, muito gostosa, muito interativa. Estou me sentindo em casa, me sentindo em família, né? Que bom. E assim, uma mensagem que eu queria deixar para todo mundo, para nunca desistir do sonho. Por mais impossível que ele possa parecer, para não desistir do sonho. Tem que ir atrás, batalhar pelo seu sonho. Quando você fala, nossa, eu queria fazer isso na minha vida, mas eu não consegui. Então tem que dar a volta, tem que pensar de outra maneira, tem que tentar superar o obstáculo para você poder alcançar seu sonho. Eu vi, ainda hoje, que eu me desliguei da Embi em 2019, em dezembro de 2019, e muitos alunos ainda me mandam mensagem, eu procuro atender todo mundo, até hoje mandou um áudio para mim, dando sugestão, tal, não sei o quê. Então, assim, às vezes a pessoa fica desmotivada, que nem nesse momento que a gente está vivendo, é um momento ímpar, é uma pandemia, mas você tem que aproveitar e tirar, fazer
do limão à limonada, né? Uhum. Então, não adianta você ficar pensando, isso eu não vou conseguir, isso não vai ser possível, isso não, você está colocando obstáculo para a sua vida. Então, busquem o seu sonho, vai atrás. Às vezes você consegue ir direto, vá. Se não consegue, dê a volta que você precisar, mas vai atrás e batalhe pelo seu sonho, sabe? Porque eu acho que é uma coisa muito importante. E outra coisa muito importante que eu prezo muito é família. Família, gente, assim, é um prazer grande. Eu estou batendo papo com o Soares, que eu conheço há muitos anos, e estou vendo a Michele aqui, que eu conheço há não tanto tempo quanto o Soares, mas, sabe, a gente vê esse relacionamento de pai e filha, vocês têm uma empresa, vocês trabalham, vocês também brigam, batalham pela aviação. Que negócio bacana, que negócio bacana. Então, eu acho que a família, para mim, é a base de tudo. Então, tem que valorizar a família e buscar sempre o seu sonho. Porque se você não acreditar em você, se você não buscar o seu sonho, vai ficar cada vez mais difícil. Então, muita força para todo mundo, muita paciência nesse momento de pandemia que a gente, se Deus quiser, está no finalzinho. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente poder... o Ricardo está lembrando aqui uma frase que eu falava, quem não sabe para onde quer ir, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar é lugar, né? E eu amo essa frase, eu sempre uso ela. Tem um amigo meu que sempre fala. Então tem que realmente ter o seu objetivo e ir atrás, porque eu acho que é uma situação muito importante, né? Então é isso, gente. Mais uma vez agradeço a vocês, quero colaborar com tudo que for possível aí. Uma próxima, quando quiserem, a gente também está à disposição. É só ajustar as agendas, porque realmente está bem complicado, mas vai ser um prazer estar trocando ideia com vocês, estar contando os outros causos aí, e estar, assim, respirando a aviação, que isso morre, né? Quem pegou o aerococos na veia, né? Quem pegou o aerococos já era. Então tem que realmente tocar sempre em frente. Tá bom? Só tenho a agradecer. Como eu disse no início dessa live, quem não conhece o Gaspar, né? Agora ficou conhecendo. O Gaspar é isso aí que você está vendo. É exatamente isso aí. É um dos caras que tem uma paixão fantástica. É um cara apaixonado por excelência, pela aviação. É um orgulho ser seu amigo. E eu digo o seguinte, nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que aposentaram, eu também estou aposentado, né? Mas aposentado, mas eu me sinto um garoto ainda, né? Trabalhando. Eu sempre digo também que a vida inteira, eu sempre trabalhei muito, 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 e a vida inteira eu sempre fiz o que eu gosto, que é a aviação. Você que está olhando, talvez não é da aviação, não experimentou, olha, cuidado, se você vier... Você vai ficar doente por esse negócio, né? Não tem outro jeito. Mas é um ambiente muito gostoso, maravilhoso. Tem essa amizade, tem essa paixão que nos une, que é muito bacana, sabe? Então, Gaspar, obrigado pelas histórias. Eu acho que vamos precisar de outra live. A gente marca mais aí para frente, vamos agendar, porque eu acho que tem umas coisas muito interessantes, né? A aviação é um universo enorme. Obrigado por sua participação, especialmente por tudo que você representa na aviação. Valeu, obrigadão. Um grande abraço, e se Deus quiser vai ser mais forte ainda, você vai ver. Tá bom? É isso aí. Um abraço para todo mundo. Gente, Michele, eu não sei se a gente consegue responder para todo mundo, depois mandar algum contato, porque, nossa, eu fiquei muito contente de ver tanta gente assim participando. Que bacana. Foi muito legal. Muita gente mandando abraço aqui. O Nelson também está agradecendo. Nossa, olha, o Benac fez o INVA comigo. Meu Deus do céu. Muito, muito legal. Gaspar, obrigada por estar aqui com a gente. A casa está aberta. Quando você quiser, quando você tiver tempo, esse bate-papo foi muito gostoso. Tem muito assunto ainda para falar. A gente nem tem muita coisa. Todo mundo. É isso mesmo. Então, ela está sempre aberta. Sei que a vida é corrida, mas quando você tiver uma folguinha, aí fala com a gente aqui que a gente vai ter o maior prazer. O povo já está falando, fala a data da próxima live. Tá certo. Já fica aí a dica.
dica, segue a gente. Quem não segue a gente, segue aqui a nossa conta do Instagram. YouTube também, que é a conta da Espaço Aéreo, que a gente faz live sempre lá. E eu vou deixar o nosso contato do WhatsApp, quem quiser entrar na nossa lista, que toda vez que tem live, eu mando mensagem para todo mundo, avisando de live, onde vai ser, o horário, tudo. Então, vou deixar na mensagem aqui também. Aliás, fala da próxima, Michele. É verdade. Interessantíssima. Interessantíssima. Gente, a próxima live tá sensacional. Nós vamos falar de um tema muito perguntado e muito interessante, que é sobre OVNIs. Vamos falar sobre OVNIs, histórias de controlador de voo, histórias de piloto e também trazer um pouco de ciência e dizer certas razões, explicar algumas coisas. Tá muito bacana. Vai ser sexta-feira, 18h30, só que semana que vem, lá no canal do YouTube. Então tá muito legal. O Soares vai entrevistar alguns controladores de voo e professor também para trazer um pouco disso para vocês. Isso. Muito legal. Olha, assunto interessantíssimo, gente. É interessantíssimo. Que isso tem uma pegada de um pouco de loucura, mas também tem ciência por trás disso. Quem será que ganha essa, hein? Muito bom. Vamos lá. Estou fixando aqui nos comentários o nosso WhatsApp. Vou contar para vocês o que é o sorteio. O nosso WhatsApp é 99... Sabe que eu até fiquei confusa agora com o nome do WhatsApp? Que absurdo. Espera aí que eu vou olhar para vocês aqui. Mas como que vai ser o sorteio? Seguinte, vamos sortear o curso do professor Soares, EAD, de navegação aérea. Regras. Só tem 2 regras. A pessoa que ganhar tem que gravar um vídeo simples, só falando, gente, eu ganhei, tá aqui pra gente postar no Stories, pra vocês verem que realmente foi alguém sorteado e tal, porque como vai ser sorteio, eu não vou conseguir fazer ao vivo aqui, então essa pessoa vai ter que gravar um vídeo. Essa é a única regra que a gente coloca. Como que é o sorteio? Vou deixar nosso número do WhatsApp, 960-96601. Repete. É o nosso número. Ela tá... Michele, Isso, Michele. 99609. Espera aí que você ficou rodando aí. Ó. Repete o número, fala de novo. Você deu uma parada. 996096601. Tá aqui na mensagem fixada, deixei o número anotado. Tá fixado aí, isso. Fixado aqui. Como vai funcionar? Quem quiser de qualquer jeito, manda mensagem que eu coloco na lista VIP para você receber os convites das próximas lives. Mas quem vai ganhar o curso é quem mandar a mensagem, que é a primeira mensagem que eu receber, tá? Com a seguinte frase, já fiquem com o celular na mão, que é a primeira frase que chegar no WhatsApp que vai levar. Eu assisti a live e quero meu curso de graça. Tem que ser exatamente assim. Eu assisti a live e quero meu curso de graça. Tá? Manda lá no WhatsApp. O primeiro que mandar vai ganhar o curso inteiramente grátis. E depois só grava um vídeo. A gente vai postar nos stories aqui para vocês verem a pessoa que ganhou. Tá bom? Aguardo a mensagem de vocês. Gaspar, um beijo. Muito obrigada pela live. Obrigado, Gaspar. Por tudo que você fez, pela educação, pela aviação, por tanto de gente que você inspira até hoje, que você forma, que você ensinou. Inclusive, é uma enorme inspiração pra gente. Muito obrigada. Obrigada, Soares, também. E obrigada a todos vocês que estavam aqui com a gente sexta-feira. Um beijo para todo mundo. Nos vemos sexta-feira que vem. Um beijo para todo mundo. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.